Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Vendas. Na aula anterior, eu falei um pouco da minha história. Olhando para a minha história, eu compreendo que eu era um péssimo vendedor. É claro que hoje não sou o melhor vendedor. A gente tem que aprender todos os dias novas técnicas, tem que entender os clientes, tem que conversar com as pessoas, tem que ler muitos livros, tem que estudar, assistir vídeos, escutar áudios, mudar os nossos paradigmas, enfim, é uma melhoria contínua, é um aprendizado constante. Então, eu me considero que eu estou em constante aprendizado. E aquilo que eu estou aprendendo, eu procuro também ensinar outras pessoas, porque quando você se propõe a ensinar, você aprende duas vezes. Então, eu fui um péssimo vendedor, porque eu tinha paradigmas antigos, eu tinha uma mentalidade errada, eu tinha muito medo de conversar com as pessoas, de me comunicar com as pessoas, eu tinha ideias erradas com relação ao dinheiro, eu tinha paradigmas, crenças erradas que me fizeram paralisar. Bom, eu falei, dei um toquezinho na aula passada sobre prosperidade, antes de prosperidade, sabedoria, depois prosperidade, crescimento para chegar na riqueza. Então, antes de tudo, você precisa estar conectado com um ser superior, estar conectado com Deus, adquirir sabedoria do alto e transmitir essa sabedoria, ou seja, receber na vertical e transmitir na horizontal. Esta sabedoria, este conhecimento que você adquire, que vem do alto, este dom de Deus que você tem, ele deve ser transmitido para as pessoas. Assim como um rio, ele não pode ser represado, ele nasce lá numa fonte e ele corre até chegar no mar. Assim é o teu conhecimento, assim é a tua arte, assim é o teu talento. Então entenda que essa vontade, essa satisfação, esse prazer que você tem de criar uma arte e compartilhar esta arte com essas pessoas é algo de Deus. É claro que você vai monetizar isso não é errado. Era aí que eu tinha muitos problemas de crenças erradas, paradigmas com relação ao dinheiro que me atrapalhavam e me deixavam com medo de oferecer um produto, oferecer um serviço para as pessoas, porque eu estava interiormente arrasado, derrotado. Então é isso que eu gostaria que você trabalhasse. Primeiro dentro de você, eliminando tudo que tem de ruim e expressar isso que você tem de bom para as outras pessoas através de um produto, através de uma arte. E quando você vai estar expondo o seu produto, falando com o seu público, falando com o seu cliente, falando com as pessoas, você vai estar transformando vidas. É isso que eu queria que você entendesse, tá ok? Então você precisa entender o seu público. Você tem um produto, você vai vender, você vai crescer, porque você vai prosperar. Crescimento e prosperidade caminham juntos para você chegar na riqueza, no resultado financeiro, que é uma consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho bonito, bacana, que vai transformar, que vai impactar a vida das pessoas. Dentro desse raciocínio, então, o que você vai fazer? Você vai entender quem são as pessoas que você quer alcançar. Pode ser público que vai colocar o seu produto numa estante para enfeitar aquela estante? Beleza. Pode ser um público que vai presentear crianças? Ok. Então você pode ter, eu só estou dando dois exemplos, você pode ter vários públicos, né? Estou te dando dois exemplos aqui. Pessoas que vão usar o seu produto para um enfeite numa estante, uma obra de decoração, uma peça de decoração, ou pessoas que vão comprar, pode ser os pais que vão comprar para presentear filhos ou para doação para crianças e etc. Então, você pode inicialmente pensar em apresentar o seu produto numa feira ou na internet, nas redes sociais. Você pode pensar qual é o público que você quer alcançar. Então, esta é a aula de hoje. Pense no seu público. Qual é o público que você quer alcançar? E como que você vai chamar a atenção deste público, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Pense no seu público. De que forma você vai trabalhar na emoção do seu público. Não se preocupe em atingir o seu público inicialmente com as características. As características do meu produto são essa. Não. Você vai pensar no seu público e você vai pensar nas emoções que você pode trabalhar na vida dele com aquela peça, com aquela obra de arte. Como o seu público vai ser impactado? Que lembranças ele vai ter quando ele olhar
para aquela peça, para aquela obra de arte, para aquela miniatura que você fez. Então é isso que eu quero que você pense agora nesta aula sobre o que o seu público vai sentir com relação a quando ele visualizar a sua obra de arte. É o sentimento que ele vai ter ao visualizar a sua peça. Pense nisso e a gente vai falar na próxima aula sobre o método AIDA, que é despertar atenção, interesse, desejo e uma chamada para ação. Até a nossa próxima aula. Até lá, fique com Deus.